O universo Ultimate da Marvel já tinha 2 anos de idade quando surgiram os Supremos. Ultimate Homem-Aranha e Ultimate X-Men já estavam com as suas publicações regulares a todo vapor. Então, Mark Millar, que sonhava em escrever Os Vingadores, veio com a ideia de repaginar completamente o time, abordando o quadrinho como se nada tivesse sido feito antes. Partindo do zero, ele procurou contar uma história mostrando a fundação do time e sua consolidação. Millar reclamava que sempre era arrastado para outros títulos, como X-Men e Wolverine, porque eram mais rentáveis. É até irônico dizer isso, considerando o sucesso dos Vingadores hoje no cinema, mas eram outros tempos. Para os personagens, Millar pretendia mostrar a essência deles, construindo de dentro para fora, mostrando primeiro como eles eram e depois desenvolvendo. Nisso, como veremos no vídeo, ele acertou, e muito. Segundo Millar, era necessário remover os elementos que faziam os Vingadores serem rejeitados pelo público, embora nunca tenha sido muito claro sobre o que. Um outro elemento foi a diversidade. Embora não seja muito a favor do chamado tokenismo, Millar buscou dar uma mexida na etnia dos Vingadores, com as principais alterações sendo Janet asiática e a mais famosa e que foi aos cinemas, Nick Fury, negro. Para os enredos, seu objetivo era que conflitos surgissem de situações bem elaboradas, e não só o vilão aparecer. Um herói tendo um colapso nervoso, se escondendo da equipe, enfim, são coisas que para ele poderiam ser mais interessantes do que um mero roubo de banco. E em parceria com Millar, Bryan Hitch foi o artista escolhido. Millar exigiu fortemente a presença de Hitch como seu parceiro, nem que a Marvel tivesse que trazer um caminhão de dinheiro. Com seu estilo de super-heroísmo widescreen com painéis horizontais à moda Frank Miller, ângulos fechados nas conversas, como cinema, e dinamismo padrão de um quadrinho de heróis, foi a escolha perfeita. A dupla tem uma coincidência muito grande que precede seu trabalho em Os Supremos. Ambos trabalharam em um outro quadrinho da DC, só que não juntos, e muitos leitores consideram a similaridade entre esta obra e Os Supremos. De que time estamos falando? De Authority. Authority foi um trabalho divisor de águas na indústria dos quadrinhos. Com as 12 primeiras edições escritas por Warren Ellis e desenhadas por Bryan Hitch, a equipe liderada por Jenny Sparks mudou a forma de se contar histórias de heróis, com enredos mais maduros, muita violência e a arte widescreen que já descrevi aqui de Bryan Hitch. Praticamente mesmo surgindo no final dos anos 90, a Authority inaugurou o heroísmo dos anos 2000, por assim dizer. Millar entrou depois para trabalhar com outra estrela, Frank Quitely, e fazer um trabalho muito bom à frente do título, mantendo a qualidade da era Ellis e Hitch. Então, quando a dupla Millar-Hitch foi escalada para os Supremos, todo mundo pensou que veria um Authority só que na Marvel. Porém, Millar rebateu essa afirmação dizendo que os Supremos na verdade são um anti-Authority, pois enquanto o time da DC é contra o governo e o status quo, sendo mais anarquistas, os Vingadores trabalham para o governo e tentam manter o status quo. Millar até comete um ato falho dizendo que os Supremos seriam a versão direitista de Authority, algo completamente sem nexo, já que direita e governos muito atuantes não é algo que combine muito. Mas tudo bem, provavelmente Millar disse isso associado ao Partido Republicano Americano, que na época do quadrinho de governo Bush era sim muito interventor. Mas apesar de diferenciar as equipes neste aspecto óbvio, temos sim profundas semelhanças entre Authority e os Supremos. Na arte seria injusto dizer que são idênticos porque é o mesmo artista e ele tem todo o direito de seguir o seu estilo. Mas na escrita, os heróis profissionalizados, o politicamente incorreto e os enredos de perigos massivos são muito emprestados dos tempos de Authority. O que não é necessariamente um problema, já que outras histórias seguiram essa abordagem. Como disse, Authority foi um divisor de águas. De certa forma, vários quadrinhos consagrados dos anos 2000 tiveram inspiração em ideias da série. Segue o baile. No universo convencional da Marvel, o saudoso 616, os maiores personagens da editora se juntam para lutar contra vilões que necessitam do esforço conjunto de heróis para serem derrotados. Aí estão
os Vingadores. Já nos Supremos a situação é completamente diferente. Lá vemos um bando de comuns sendo transformados em super soldados, preparados para enfrentar o terror da vida real. Indo personagem por personagem, Capitão América tem sua origem similar à do 616, com o franzino virando soldado, mas é aqui bem mais agressivo do que o normal. Ouso dizer, sendo mais um soldado do que um super-herói. A dinâmica de homem fora de seu tempo também se faz presente. Homem de Ferro é um cara rico que, por ter uma doença terminal, resolve fazer todo o esforço do mundo de sua mente inventiva para ajudar a humanidade. Então, acaba virando super-herói. É mais bem-humorado do que sua contraparte do 616, sendo provavelmente a versão que Robert Downey Jr. interpretou nos cinemas. Ele tem um papel fundamental na montagem do time. Bruce Banner se tornou Hulk com a tentativa de recriar sem sucesso o soro do super-soldado. A princípio, é bem rígido com não se tornar o monstro. Ele é financiado pelo governo americano para recriar o soro e tem bastante problemas com a não aceitação de Beth, sua ex-namorada, e com Hank Pym. Por falar em Hank Pym, Hank e Janet são cientistas e super bem-humorados. Assim como no 616 terão um problema de família. Janet aqui é mutante e Pym, a princípio, só ficava gigante, virando Homem-Formiga só depois, em Supremos 2. Thor é um verdadeiro hipster, sendo contra os governos e a violência, mas também topando qualquer tipo de aventura. Seria sem dúvidas o membro mais informal do time. De princípio, acredita-se que seu poder seja tecnológico, não divino, o que gera muitas piadas quando ele fala sobre Asgard e os deuses de lá. Nick Fury é o chefe da SHIELD e da segurança mundial, praticamente sendo um braço direito do governo americano. Teve como grande mudança sua etnia, sendo agora negro e com o rosto inspirado em Samuel L. Jackson, muito antes do ator o interpretar nos cinemas. Uma coincidência e tanto. Com os principais apresentados, deixo para falar dos demais que vão aparecendo conforme as histórias. Então partimos para a formação do time e um incidente interno muito problemático. Com exceção do primeiro número que nos conta como o Capitão América ficou sumido ao tentar interceptar uma bomba do exército alemão, temos toda a história pelos anos 2000 com a tentativa de unir um time. Os esforços são liderados por Stark e Fury. Os primeiros recrutados são Banner, Janet e Hank, todos mais para a parte científica da coisa. No segundo número, o Capitão é achado e na edição seguinte entra em conflito, achando que estava sendo enganado. Toda essa etapa de Steve Rogers lidando com o mundo moderno é bem legal, com o reencontro do parceiro Buck, que acabou se casando com sua namorada da época de guerra, Gale, além de Steve ver uma Nova York bem diferente de sua época. No quarto número, Thor aparece pela primeira vez e se recusa a fazer parte do time mediante os Vingadores trabalharem para o governo americano. Porém, o ponto mais interessante deste número é a conversa de Hulk com sua ex-namorada Betty Ross. Betty aqui é as relações públicas dos Vingadores e humilha Banner, dizendo que ele era uma espécie de influência tóxica para ela. Banner, que já não se sentia bem por não encabeçar o projeto de super soldado, agora liderado por Hank Pym, e sendo zoado por membros do time, resolve fazer uma loucura. Apesar dos Supremos estarem reunidos e muito dinheiro ter sido gasto na sua formação, não havia um perigo à altura. Então Banner injeta em si uma mistura do soro super soldado com as moléculas gama do Hulk. O resultado? Ele vira um monstro no meio de Nova York e se torna a primeira missão dos Supremos. A edição 5 tem um conflito massivo entre o Golias Esmeralda e os Supremos. Hulk tem uma personalidade bem engraçada. Sim, engraçada. Podemos dizer que este Hulk é um taradão, indo atrás de Beth porque ela estava conversando com um ator de cinema e dizendo que se Banner não dava conta, ele daria. Isso sem falar em Janet, que durante a luta atraiu Hulk para longe de civis mostrando seus seios. Olha o Mark Millar que a gente conhece aí. Capitão e Thor dão boas pancadas em Hulk, mas, mesmo demonstrando sua força, são derrotados. Vespa é quem tem que parar o gigante, tendo se infiltrado em suas orelhas e fazendo ele voltar ao normal. Ao fim, Capitão dá uma butinada apagando Banner, já em sua forma humana. Os efeitos colaterais para os Supremos em sua primeira missão poderiam ser grandes, já que Banner, membro do time,
matou centenas de pessoas. Mas Beth dá um jeito de desassociar Banner a Hulk, mantendo a imagem do time limpa. Stark presenteia Capitão com seu capacete antigo e revela ao grupo estar próximo da morte, com um tumor, e por isso tenta fazer o máximo possível para ajudar as pessoas. Contudo, vamos ao maior acontecimento do número, a briga de Janet com Hank Pym. Hank fica chateado com ela flertando com o Capitão América e expõe seu aspecto mutante, a depreciando, como o fato dela comer insetos e botar ovos. Janet responde na mesma moeda, dizendo que Pym nem é um grande cientista e que graças à genética dela que ele fez boas pesquisas. Os dois saem no tapa com Pym massacrando Janet e causando um mal-estar enorme nos Supremos, especialmente com Steve. Para piorar mais ainda a situação, na edição 7, Beth, que era amiga de Janet por longa data, revela que o histórico de violência doméstica era recorrente. Isso deixa o Capitão América furioso, chegando na edição 8 até Pym e na HQ seguinte, detonando o gigante publicamente. Janet, apesar de agredida, não fica nada satisfeita com a surra que Steve deu em Hank. O próximo arco de Supremos irá começar a ignorar o bom senso e partir para os confrontos de larga escala. Os vilões serão inéditos, os Chitauri. Só que aqui são muito diferentes da versão estúpida do universo cinematográfico da Marvel, onde os alienígenas sequer falam direito. Mas antes, é bom lembrarmos da edição número 8, onde vemos pela primeira vez em ação Viúva Negra e Gavião Arqueiro, numa belíssima sequência de ação, especialmente da parte de Natasha. E é nesse mesmo número que Fury revela a existência dos Chitauri, uma raça alienígena que é culpada pelos grandes genocídios e guerras mundiais, tendo tido ligação com o Eixo na Segunda Guerra. O ataque de bombas atômicas ao Japão foi justificado por ser um ataque às bases Chitauri, mostrando que Miller usou da história real para contextualizar os vilões. Então a SHIELD reúne uma grande força-tarefa para derrotar os Chitauri, atacando sua base principal. Porém, ao chegarem no local, não veem nada. Era tudo uma grande armadilha. Havia uma bomba esperando os Supremos e todo o seu grupo de apoio. Os Chitauri estavam infiltrados na SHIELD e Janet foi a primeira atacada ainda na ala médica. Quando Janet é capturada, o líder dos Chitauri conta sobre todo o plano naquele clássico momento de exposição. Infiltrados em vários lugares, o plano dos Chitauri não é causar mera destruição, e sim acabar com o livre-arbítrio das pessoas, tentando fazer o planeta Terra funcionar em uníssono, como um organismo que segue ordens. Basicamente, Miller antecipou o globalismo. O maior erro dos Chitauri, todavia, foi achar que os Supremos tinham sido derrotados. Thor, utilizando seus poderes, conseguiu teletransportar os heróis antes de serem atingidos pela bomba, e o teletransporte foi direto para o confronto. Na edição 12, o nome já diz tudo: pessoas de destruição em massa, resumindo bem a capacidade dos Supremos de vencer os inimigos. Thor inutiliza toda a tropa aérea dos Chitauri, facilitando o confronto. Homem de Ferro salva uma cidade inteira, desviando dela uma gigante nave alienígena. E apesar dos esforços, a luta pessoal entre Capitão América contra o líder Chitauri, sem dúvida, é o aspecto mais lembrado desta edição. Só que, por incrível que pareça, não é por causa da ótima arte sequência de Hit, não. E sim por uma cena onde o Chitauri fala para Steve se render. E ele responde: se render? Este A aqui é de França? Essa cena foi bastante polêmica na época, tanto que no quadrinho regular do Capitão, na era Brubaker, e durante o arco Soldado Invernal, Steve realça a coragem dos franceses na Segunda Guerra, provavelmente numa retratação não oficial, por assim dizer, a esta cena. Só que o melhor estava por vir, e era Hulk. Miller com certeza arrancou gargalhadas dos leitores com a presença do Goleza Esmeralda aqui. Já avisei da personalidade brigona e meio tarada dele, e aqui Capitão vai usar os gatilhos perfeitos. Banner é jogado do avião sem paraquedas num momento muito tenso para se tornar Hulk. Capitão diz que o Chitauri estava traçando Beth, deixando o Hulk louco, que vai para cima do alienígena com tudo, o decapitando. Depois, Steve diz que a tropa Chitauri chamou o Hulk de frutinha, e temos a hilária fala Hulk espada, com ele realçando sua macheza e destronando todos os inimigos. Simplesmente genial. A tensão fica a cargo de Stark, que precisa resolver a bomba que os Chitauri irão explodir no planeta. Só que a solução, assim como no confronto, é física. Thor transporta a bomba para um local de Asgard, pelo menos segundo ele, e livra a humanidade dos problemas. Com o conflito resolvido, temos a consolidação do relacionamento Janet e Steve,
com Hank Pym rejeitado, e uma Betty Ross bem interessada em visitas íntimas com Bruce Banner. Se você consultar listas de melhores HQs dos anos 2000, é bem possível que encontre Supremos 2 por lá. Também é bem possível que encontre Supremos 2 na primeira posição. Se esse arco é digno ou não, deixo a cargo de quem leu. Para mim, na década mesmo, Miller escreveu histórias melhores, como o Velho Logan, por exemplo, mas não tire em nada o mérito deste enredo explosivo com um final absolutamente espetacular. Os Supremos 2 traz uma abordagem interessante em relação à vida pessoal dos heróis. Capitão e Vespa vão se ajustando enquanto casal, mas passam por uma crise, quando Janet não tolera mais os hábitos de gente velha de Steve, fazendo ela voltar a conversar com Hank Pym, mesmo depois de todo o ocorrido. Isso, claro, desagrada Steve. Tony Stark consolida seu relacionamento com Viúva Negra, pedindo ela em casamento e dando uma armadura de presente. Guardem esse fato, que será importante depois. E Hank Pym, por fim, tenta refazer a sua vida deixando de ser o gigante e adotando o nome de Homem-Formiga. Na edição 6, ele tenta entrar para um time desajustado de super-heróis que sequer tem poderes. Sua empreitada dá super errado, com ele ajudando o time a não ser morto, mas sendo fotografado nu em sua forma gigante. Para piorar, a garota que ele estava gostando pede para ele se vestir justamente de Capitão América como fantasia sexual. Hank definitivamente chegou no fundo do poço. Os Supremos viverão uma crise interna forte, começando com Bruce Banner. Um vazamento à imprensa entregou que Bruce era Hulk e fez com que a população americana exigisse sua condenação. Isso deixa Banner extremamente deprimido, pois sabe que vai perder o julgamento, pois isso também seria necessário à boa imagem da equipe. A cena onde a SHIELD dá cabo de Banner é bem impactante, com Fury mentindo para ele que foi inocentado, o apagando depois com uma bebida, para então o isolar e acertá-lo com uma bomba de largo alcance. O Hulk, a princípio, está fora deste arco. Outro problema ocorre com Thor. O herói conversa com Volstagg, que o alerta sobre a chegada de Loki. Só que Thor tem dois problemas. O primeiro é que ninguém dos Supremos acredita em Asgard ou deuses nórdicos. O segundo foi a suspeita dos heróis em relação a ele. Ao conversar com os líderes do projeto de supersoldado europeu, Loki, disfarçado, claro, convence os Vingadores de que Thor é perigoso, sendo um experimento que fugiu de suas designações iniciais. O fato de que Thor reprimiu forças nacionais que tentavam vetar protestos alimentou o desejo dos Supremos de parar o Asgardiano. E como os Supremos não são muito de conversa, partem para a luta com Thor. O confronto mostra que Thor leva ampla vantagem em relação ao seu poder, mas é surpreendido por Mercúrio, que tira seu cinto, tecnicamente anulando seus poderes. Thor vai preso e Loki aparece, o provocando, sabendo que vai concluir seus planos. Para piorar, mais dois agravantes. Viúva Negra é uma traidora, tendo revelado o segredo de Banner para a imprensa, e um ataque dos Supremos ao Oriente Médio, com essa ação do grupo incentivando países inimigos políticos dos Estados Unidos a se organizarem e terem seus próprios supersoldados. O Gavião Arqueiro é a primeira vítima, com sua família sendo morta dentro de sua casa, na sua frente, e com Clint sendo capturado e forçado a entregar os segredos dos Supremos. Além disso, na investigação das filmagens, a SHIELD vê Capitão América como o assassino da família de Clint, e o herói é brutalmente caçado até ser capturado em frente ao seu túmulo com sua estátua de soldado de Segunda Guerra. Um ótimo simbolismo. Com os segredos obtidos do Gavião, a SHIELD é atacada e tem seu porta-aviões anulado e seus robôs protetores atacando a própria população. Hank Pym está do lado dos vilões, inclusive, o que surpreende. Sob a queda da Estátua da Liberdade, os vilões tomam o controle da América. Na edição 10, conhecemos os Libertadores, que são supersoldados vindos de nações como China, Coreia do Norte, Síria e Rússia. Todas nações, geopoliticamente falando, inimigas dos Estados Unidos. No meio tempo do ataque, enquanto Stark estava com Viúva, ele descobre que ela é traidora, com a russa assassinando Jarvis. Mas lembra que falei da armadura de presente? Para que Natasha a controle, ela tem nanitas no seu sangue. Tony usa isso a seu favor, derrotando a traidora e seguindo para a luta. O Gavião Arqueiro consegue se libertar cortando suas próprias unhas e matando os guardas inimigos. E Vespa liberta Capitão América, que vai abrindo seu caminho. Hulk surge no meio de Nova York, surpreendendo a todos, derrotando os robôs inimigos e mostrando que está mais vivo
do que nunca. O confronto segue por várias frentes, com Mercúrio vencendo a velocista vilã, Hulk matando o Abominável de uma forma hilária, fazendo várias perguntas, e o surgimento do Homem de Ferro 6, a armadura mais moderna de Stark, que para a tentativa de assassinato em massa do Dínamo Escarlate. Além de Hulk, a outra surpresa é Thor, que aparece com seus poderes, mostrando que é sim um deus asgardiano. Thor surgiu a partir do momento em que Loki se revelou como deus da trapaça e responsável por todo o plano. Na edição 13, Dia da Independência, título inspirado no filme Independence Day, como o próprio Miller confirmou, temos a invocação de vários seres asgardianos por parte de Loki, e a resposta de Thor é chamar a Bifrost, trazendo vários asgardianos para lutar ao seu lado. E como isso nos é apresentado? Com esta maravilhosa página óctupla, por assim dizer, com um momento único e bombástico de ação, o ápice de Bryan Hitch em sua carreira. Depois, Thor bota seu irmão invejoso em seu lugar e os Supremos, com os demais heróis da Marvel todos presentes, vencem o confronto. E é hora de mudança, com os Supremos agora tendo independência para evitar conflitos como o da Síria, que desencadeou em toda a problemática do arco. Ah, e vocês acham mesmo que Viúva Negra ficaria impune? Gavião Arqueiro pega ela ainda no hospital, prestes a se libertar, e assassina a sangue frio a traidora, dando a ela a punição merecida por tudo que causou. Consideraria Supremos 2 uma das melhores HQs da década? Sem dúvidas. É um quadrinho divertido com diversos momentos legais de ação, que é claro seu ponto mais forte, mas sem esquecer, embora raso, o desenvolvimento de seus personagens. Dos 3 arcos que Miller e Hitch desenvolveram, sem dúvida Supremos 2 com Loki fica na primeira posição, seguido de Super-Humano e Segurança Nacional. O autor mostra como é importante ter uma paixão por escrever uma história, porque você sempre coloca seu melhor lá. Realço isso, porque hoje na indústria isso está em falta. Agora eu diria que para os críticos de Miller, que alegam que ele não tem conteúdo e só faz coisas bombásticas, talvez aqui tenhamos um exemplo disso. Por mais que traga dramas pessoais e um background político, tudo é muito raso. Não tiro o mérito da história, de forma alguma, pelo contrário. O fato dele não ter desenvolvido tão bem os aspectos mais inteligentes, por assim dizer, mas ter feito ainda assim arcos excepcionais, mostra o quanto ele é talentoso. Já defendi Miller dessas acusações aqui em História de Wolverine, mas nos Supremos ele é bem voltado à diversão mesmo, e mandou super bem. Sobre Hitch, é o melhor trabalho de sua carreira. Sua arte foi marcante para a indústria e os Supremos é o ápice dessa qualidade artística. Mesmo sendo repetitivo com layouts de página, sua qualidade é tão grande que você nem liga para isso. Eu mesmo só fui notar ao ler os extras da versão brasileira da Salvat, que realçou este detalhe. Os Supremos de Mark Miller e Bryan Hitch é uma leitura obrigatória. E para mim são infinitamente mais interessantes que os Vingadores do universo tradicional da Marvel. Uma equipe mais problemática, com uma relação mais tensa e com aventuras muito mais proporcionais às suas capacidades. Um acerto em cheio, que figura disparado como o melhor material do universo Ultimate da Marvel e um dos melhores da história da Casa das Ideias. O vídeo termina por aqui e agradeço aos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal. Um forte abraço.